Qual que é o objetivo dessa conversa de golpe de Estado para a qual ninguém está mobilizando e ninguém está preocupado? O objetivo é dar uma cobertura para aquilo que o pessoal está tentando fazer na eleição, que a gente não sabe direito o que é. O cenário fica confuso, porque, aparentemente, né, se você for fazer uma análise impressionista da situação, que sempre é um perigo, em geral está errado, você teria a seguinte impressão: o Lula está com 40 e tantos por cento do voto, o Bolsonaro está com 20 e tantos por cento, uns institutos de pesquisa dão uma longa distância, outros dão uma distância bem menor, mas, né, é uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Se o Bolsonaro colocar os 50 bilhões, pode melhorar a situação dele, pode chegar perto do Lula, papapá, papapá. E aí, veja só você, segundo a mitologia criada aí por várias pessoas, o STF não estaria defendendo um determinado candidato. Ele estaria defendendo a democracia em geral. Essa é uma coisa ridícula. Isso aí simplesmente não existe. Significa que a gente teria que acreditar que o STF é um órgão não partidário, não político, né? E que ele defende uma determinada organização institucional. É tanto mais ridículo quando a gente sabe que eles foram participantes do golpe de Estado de 2016. E depois, né, daquela bandalheira que levou à vitória do Bolsonaro em 2018, tirando o Lula da eleição. Depois que eles fizeram tudo isso daí, apoiaram a Lava Jato, apoiaram o processo do mensalão com o nítido objetivo de derrubar o governo do PT e tudo mais, eles viraram defensores das instituições em abstrato. E o interessante é que o pessoal do PT acredita nisso, e que o STF vai garantir a vitória do Lula. Deve ter alguma, como é que se diz? Alguma consideração do gênero: eles preferem o Lula do que o Bolsonaro. Mas se eles preferem tanto o Lula do que o Bolsonaro, a burguesia, né, a classe dominante, por que eles deram poder ao Bolsonaro em 2018? Porque eles não sabiam que o Bolsonaro é isso que está aí? Eu, por exemplo, acho o seguinte: pelo que a gente conhecia do Bolsonaro antes da eleição, o governo dele mostrou até um Bolsonaro mais normal, mais equilibrado, mais razoável. Ele parecia o que ele parecia era muito pior do que ele efetivamente fez no governo. Então, como é que o pessoal não sabia que ele era assim? O Bolsonaro não tinha declarado que era a favor da tortura, que tinha que matar 30 mil comunistas, que ele era a favor do AI-5, que ele era a favor de fechar o Congresso, tudo. Ele não tinha declarado tudo isso antes dele ser presidente da República? Então o pessoal sabia como ele era. Depois que ele foi presidente, ele não fechou o Congresso, ele não decretou nenhum AI-5, ele não matou 30 mil comunistas, não matou nenhum comunista, ele não fez nenhuma tortura. Então, quer dizer, o Bolsonaro que foi eleito é mais pacífico e mais ameno do que o Bolsonaro antes da eleição. Por que eles elegeram o Bolsonaro e agora eles não conseguem imaginar um governo com o Bolsonaro? É uma versão idiota das coisas. Claro que não é isso, né? O que está em suspenso, né, o que é o grande ponto de interrogação, é o problema da terceira via. Se você lê os jornais falam: não, muito difícil, não vai dar, a Simone Tebet estava com 2, caiu para 1 e tal, né? Dá aquele sentimento de desalento total. Só que tem um detalhe: esse filme não está passando nos cinemas populares. Esse filme só passa para o pessoal que é mais ou menos entendido de política. O povo não sabe nada disso. Se a Simone Tebet tem 2, tem 1, tem meio, se ela é candidata, ninguém sabe nada disso.
para a maioria da população, ela é uma candidata surpresa. Então nós vamos ter que esperar para ver, né? É como aniversário, Natal, você tem que esperar para abrir o presente para saber o que tem dentro do pacote. Até agora, ninguém abriu esse pacote e a gente não sabe o que vai acontecer. Todas as pessoas, sem nenhuma exceção, todas as pessoas com quem eu falei, eles dão como líquido e certo que é Lula e Bolsonaro. Que o quadro atual é o quadro definitivo. No entanto, a gente sabe que não é assim, né? Que o pessoal está trabalhando aí e que o STF está trabalhando por isso, né? Esse é o objetivo deles. Se não tiver terceira via, também ninguém sabe o que vai acontecer. Outra coisa, também para deixar absolutamente claro, que o STF esteja contendo o pessoal é falso. Por exemplo, essa PEC, a conversa, né, logicamente que não tem posição oficial e eu não sei também, eu só estou revelando qual é a conversa que tem agora. O STF não se colocaria contra. Quer dizer, onde é que está a luta contra o Bolsonaro? Porque se o STF tem uma oportunidade de falar que uma decisão do Congresso é inconstitucional, é justamente essa daqui. Em todas as coisas que eles fizeram, eles nunca tiveram razão. Agora eles têm condições de intervir, digamos assim, cumprindo o papel que eles deveriam ter do ponto de vista legal. E bastaria o STF dizer o seguinte: não há nenhuma emergência que justifique nenhum estado de emergência. O país está naquela situação terrível que ele sempre esteve. Né? Na pandemia poderia se falar em estado de emergência. Agora não está acontecendo nada demais. Muita coisa está acontecendo, mas nada de tão extraordinário assim. Então, não pode ter estado de emergência. Mas justamente nesse momento, dizem as más línguas, não vão fazer nada. Não é interessante isso daí?